Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala sobre o Sport Clube do Recife. Itabaiana 1, Sport 2, jogo da terceira rodada da Copa do Nordeste. E no primeiro tempo, antes, obviamente, falando sobre a escalação, o Sport apresentou essa configuração aqui, um 4-3-3. Muita gente se engana que o Sport está jogando num 4-2-3-1, mas é sempre bom deixar claro que o Sport não joga dessa forma. Ele joga num 4-3-3 e eu vou explicar como esses jogadores se dispõem taticamente. Então o Sport entrou com Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, porque Thierry não pôde jogar, Luciano Castan e Filipinho. E aí vem o meio-campo, O meio-campo ontem entrou com Ítalo, aqui como esse único volante, e aí o Sport tem dois meias interiores, que são jogadores que nesse esquema tático eles precisam avançar para ajudar o ataque e defender também para recompor. Eles precisam ir bem ofensivamente e defensivamente. Pela direita tivemos Pedro Vilhena mais uma vez, pela esquerda Fábio Matheus foi titular nesse jogo e o setor de ataque foi composto com Gustavo Coutinho como centroavante, pela direita como sempre Fabrício Domingues e na esquerda Romarinho. E aí falando dos nomes, em relação a essa escalação, eu não gostei de mais um jogo de Pedro Vilhena sendo titular. Eu acho que é o quinto ou sexto jogo que esse jogador entra de forma recorrente assim, ele não descansa em todos os jogos, sejam os jogos importantes ou até jogos do Campeonato Pernambucano, ele é sempre titular e eu acho que ele só fez um bom jogo de fato, que foi a estreia dele contra o Afogados, que ele marcou na sua estreia. O Sport venceu o Afogados na Arena Pernambuco, fez um bom jogo inclusive, mas depois daí ele vem tendo péssimas atuações, sobretudo em setores, péssimas atuações ofensivas e defensivas também. Eu já falei aqui que eu acho ele um jogador um pouco mole, um cara que não vai com o pé firme na hora de dividir a bola. Todas as bolas do adversário entram na janela dele, ou seja, entram no setor dele com muita facilidade. Então eu não gostei dessa escalação prévia aí de Pedro Vilhena no jogo. Outro fator, gostei de Ítalo no lugar de Felipe inicialmente, porque Ítalo na minha visão não fez uma boa partida. E aí, o que eu tenho a dizer sobre essa posição de volante? Eu já havia dito que eu preferia que Ítalo ganhasse sequência. Ele não ganhou essa sequência da maneira que eu gostaria, mas todas as vezes que ele entra, ele não consegue bater um nível satisfatório de atuação. E Felipe é um jogador que vem caindo muito, desde o ano passado. Foi bem ontem, inclusive, a gente vai falar disso nos melhores da partida, mas no cômputo geral aí, Felipe não vem tendo um bom ano. E aí o que é que eu acho? A minha opinião é que o Sport precisa ir fortemente ao mercado para trazer um volante. Eu acho que Felipe e Ítalo, hoje, nesse momento da temporada, com os desempenhos dos dois, eles não agregam ao time do Sport. Eu acho que o Sport tem que ir forte aí no mercado, trazer um número 5, um cara que seja aquele limpador de para-brisa que a gente chama, um cara que consiga cair pelo lado direito, pelo lado esquerdo, desarmar, marcar com intensidade e sair bem para o jogo. Então Ítalo e Felipe, na minha opinião aí, eles não são os indicados a serem titulares do Sport. O Sport precisa ir ao mercado. Mas aí, antes do jogo, eu gostei dessa escalação de Ítalo porque eu cobro o Sosso várias vezes de dar sequência a Ítalo. Mas aí o jogador não se ouve bem, falhou muito em termos de passe no primeiro tempo, não conseguiu marcar tão bem, fez algumas faltas como sempre, É um defeito muito forte de Ítalo. Ele não é um jogador que vai na bola 100%, ele é um jogador que bate muito, leva muitos cartões amarelos, então eu não gostei da atuação dele no geral. O Sport jogou mal o primeiro tempo, foi uma partida muito ruim do Sport, novamente, já são aí 2 jogos em sequência que o Sport faz um primeiro tempo muito ruim, começa com muito volume, mas vai errando muito tecnicamente no último terço. E o que eu quero dizer com errar muito tecnicamente no último terço? Passes, finalizações, triangulações, os jogadores não conseguem definir as jogadas, não conseguem criar nem definir. Os primeiros 10, 15 minutos o Sport consegue ali ter volume, chega muito à frente no último terço, mas aí conforme o tempo vai passando, o time começa a errar muito tecnicamente. Foi assim contra o 13 também. Foram primeiros tempos bem semelhantes em relação a erros de fundamentos técnicos. O Sport também tinha dificuldade de envolver o Itabaiana, era um time que girava
virava muito a bola do lado direito para o lado esquerdo, e aí quando a bola se aproximava da grande área do adversário, algum jogador de frente errava um passe, ou o Itabaiana, que estava muito bem postado, conseguia retirar a bola dali. O Itabaiana fez 2 linhas de 4 e tirava a entrelinhas do Sport. Os jogadores de meio campo, sobretudo os volantes, conseguiam anular tanto Fábio como Pedro Vilhena quando eles se aproximavam mais da área do Itabaiana. Então eles conseguiram travar o eixo central e as bolas caíram muito pelo corredor esquerdo e pelo corredor direito. E aí o Sport levantava muita bola na área no primeiro tempo e os zagueiros do Itabaiana conseguiam retirar a bola. Filipinho e Fábio erraram no gol do Itabaiana, Castan também. Foi um contra-ataque que o Itabaiana teve. O nome do jogador é Matheus, um cara experiente, 41 anos, ele leva pelo lado esquerdo da grande área do Sport. Nem Fábio, nem Filipinho e Castan, que deu uma caída ali no lance, alguma coisa assim bem confusa, eles não conseguiram diminuir o espaço, eles não conseguiram dar um bote certo. O jogador de fora da área consegue acertar no ângulo de Kaique França e fazia um gol, e fazia 1-0 para o Itabaiana. Então percebam que esses jogadores de meio campo, os volantes e também os defensores, principalmente Filipinho, que joga pela lateral esquerda, estão falhando muito nesse começo de temporada. Os jogadores não abordam da maneira como devem abordar, não conseguem dar um bote certo, as linhas às vezes não estão tão compactadas como deveriam ser. Então o Sport apresentando muitos problemas defensivos nesse começo de temporada. E isso aconteceu mais uma vez, por isso que o Itabaiana saiu na frente. O meio-campo do Sport não funcionava, ele escalou, Pedro Vilhena e Fábio Matheus, mas esses dois jogadores às vezes ficavam encaixotados na marcação do Itabaiana, não tinham tanto poder de criação. Fábio até conseguia se associar um pouco mais em relação a Pedro Vilhena, que errava muitos passes, sumido do jogo, como eu falei anteriormente, não colaborava defensivamente. Então esse meio campo sucumbiu à marcação do Itabaiana e nas poucas vezes que tinha bola tinha muita dificuldade de criar alguma coisa. Gustavo Coutinho mesmo, no primeiro tempo, mal recebeu uma bola. Eu acho que não recebeu nenhuma bola porque esse meio campo estava muito congestionado. E quando as bolas entravam pela lateral esquerda e pela lateral direita, eram só cruzamentos em que os jogadores do Itabaiana tiravam com muita facilidade. E o último aspecto do primeiro tempo foi que terminou 1-0 para o Itabaiana e aí o Sport volta para o segundo tempo de outra forma. E aí a gente volta para o segundo tempo com 3 alterações, Entraram Felipe, Alan Ruiz e Zé Roberto. E esses jogadores entraram muito bem, mudaram o jogo e o Sport volta melhor que no primeiro tempo. Não poderia ser tão ruim, O time foi uma catástrofe no primeiro tempo. O Sport volta bem melhor no segundo. Começou a criar mais oportunidades com a entrada de Lucas Lima, que entrou ali aos 27, 28 do segundo tempo. E aí a gente teve uma configuração diferente do meio campo e do ataque. No primeiro tempo a gente tinha Ítalo, como esse volante, na direita Pedro Lima, na esquerda Fábio Matheus e no ataque pela esquerda Romarinho, Gustavo Coutinho centralizado e Fabrício Domingues. Com a entrada de todos esses jogadores, o que aconteceu no meio campo? Felipe entrou como esse volante que Ítalo estava ocupando a posição. Na direita aqui no meio campo, Fabrício Domingues, eu acho que pela primeira vez ele jogando na sua posição de origem, um médio ali, o segundo volante, pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, Alan Ruiz, e aí no meio a gente tinha Gustavo Coutinho, Zé Roberto, que entrou como ponta direita, e Romarinho pela esquerda. Depois Lucas Lima entrou no lugar de Fabrício Domingues e ocupou essa faixa pelo lado direito do meio campo. E esses jogadores foram muito bem e foram decisivos para o Sport virar o jogo depois. O Itabaiana se defendia bem, mas cedia mais espaço que no primeiro tempo. Então, vejam só, no primeiro tempo o Sport estava com uma configuração de meio campo. A partir do momento em que muda, coloca jogadores muito mais técnicos do que os do primeiro tempo, com Felipe, com Alan Ruiz, com Lucas Lima, o Sport conseguia penetrar essa defesa do Itabaiana. O Sport começava a criar 2, 3 chances de gol e conseguia envolver de certa forma o Itabaiana, que estava se defendendo bem, mas com todos esses jogadores técnicos participando do setor de criação, naturalmente o Sport conseguiu criar mais chances. Filipinho se recuperou no jogo, foi responsável pelo gol de empate de Lucas Lima, Ele cruza pelo lado esquerdo, Gustavo Coutinho cabeceia
conscientemente, a bola volta e Lucas Lima finaliza de perna esquerda, fazendo um bonito gol, inclusive, empatando na sua estreia após o quê? 11 anos, né? Já que ele basicamente foi revelado pelo Sport lá em 2013, ele veio de um empréstimo do Internacional, quando ele tinha só 23 anos, e aí hoje com 33 ele reestreia pelo Sport e aí faz o gol logo na sua estreia. Então Filipinho cruzou, Gustavo Coutinho cabeceia e Lucas Lima pega o rebote e empatava para o Sport. E Filipinho também foi responsável pelo gol da virada, né? O gol de Zé Roberto. A jogada nasce pelo lado esquerdo e após ela flutuar ali na grande área do Itabaiana ali, Zé Roberto pega e consegue fazer o gol da virada. Zé Roberto, que vem entrando muito bem, tem sido uma boa alternativa nessas variações táticas de Mariano Sosso e pessoalmente vem queimando minha língua porque eu não gostei da contratação no início da temporada. Eu achava que Zé Roberto deveria ter vindo em outro momento, lá em 2021, 2022, mas ele vem demonstrando muita vontade, ele vem performando muito bem no Sport, seja quando joga como titular, quando entra no meio do jogo, mas o importante é que ele vem entregando boas atuações seguidas para o Sport. E aí o Sport virava o jogo, controlou ali no finalzinho, mas depois Sosso coloca Renzo, que comete uma lambança muito grande, recua a bola no pé direito de Kaique França no finalzinho e o Itabaiana consegue uma chance ali, mas o próprio Renzo, eu acho, consegue tirar a bola praticamente em cima da linha. E aí imagine, né, se o Sport empata esse jogo, o prejuízo que ia ser. Esse era um jogo que o Sport precisava vencer, por ser muito melhor que o adversário tecnicamente, por jogar no campo neutro basicamente também. Então o Sport ganhou depois de fazer um bom segundo tempo, mas a atuação no geral não foi boa, foi uma atuação regular na minha opinião. E agora a gente vai para os piores e melhores da partida. Começando com os piores, eu tenho 3 nomes aqui, vamos lá. Pedro Vilhena, mais um jogo apagado, sem marcar direito, sem criar nada, um cara muito blasé em campo, e eu acho que está na hora de, pelo menos nos jogos grandes, ele ser colocado no banco de reservas e Mariano Sosso colocar alguém de verdade ali, muito mais técnico que ele para ocupar essa posição. Romarinho, mais um jogo errando tudo em relação a fundamentos técnicos. O primeiro tempo foi um primeiro tempo assim de dar vergonha, não acertava passe, não aparecia, finalizou muito mal no jogo. No segundo tempo deu uma crescidinha ainda, mas ainda assim foi mal, porque é como se no primeiro tempo ele tivesse tirado nota 0 e no segundo tempo ele tirou, sei lá, 2. Ele melhorou, entre aspas, mas ainda dentro de um contexto muito ruim. E Fábio, que muita gente aí achou que foi bem, mas eu não gostei da partida de Fábio. Eu achei que defensivamente, cercando muito, marcando muito com os olhos, devagar nas transições defensivas. No ataque tentou ali se associar, tentou criar alguma coisa, mas não foi tão efetivo. Eu queria sublinhar um aspecto em relação a Fábio. Fábio, ele joga de segundo volante e de primeiro volante, então ele precisa ter a marcação forte. E muitas vezes eu vejo que ele marca muito com os olhos, ele não dá bote, ele só faz cercar, e alguns gols aconteceram justamente porque ele estava marcando dessa forma muito blasé. Eu acho que ele deveria mudar algumas coisas no seu estilo de jogo. É um cara novo, um cara forte fisicamente, com boa intensidade, e eu acho que ele deveria chegar um pouco mais junto dos jogadores que ele tem que marcar. Às vezes tentar dar um bote no setor de meio campo, né? Não no setor de defesa, fazer as transições defensivas mais rápido. Eu acho que falta muita coisa às vezes em Fábio quando a gente está falando da parte sem bola do jogo. Com bola não, com bola é um cara acima da média, é um cara técnico que tende a render muito dinheiro para o esporte, mas na posição em que ele joga ele precisa marcar com um pouco mais de qualidade. Então foi mais uma partida aí que eu não gostei de Fábio, beleza? E os melhores, Felipe, que entrou muito bem depois de muito tempo jogando no Sport, seja como titular ou entrando no meio do jogo, ele jogou bem, diferente de Fábio. Ele marcou com mais intensidade, coisa que a gente não está acostumado a ver em muitas oportunidades quando o Felipe joga. Ele mandou muito bem no setor de criação, dando muitos passes verticais, sejam esses passes longos ou curtos. Ele agregou muito na saída de bola, completamente diferente de Ítalo. Então eu gostei muito de Felipe. Na minha opinião, mesmo Lucas Lima tendo feito gol e o próprio Zé Roberto também, eu acho que Felipe foi o melhor da partida. Filipinho, apesar da falha no gol do Itabaiana e em alguns momentos sem bola também, mas é inegavelmente ele participou da vitória, né?
Ele inicializou as 2 jogadas dos 2 gols do Sport, assim como ele tinha feito no jogo contra o 13. Então Filipinho, eu acho que está na hora, principalmente com essas baixas atuações de Romarinho, da gente levar ele um pouco mais para frente, né? Eu sei que esse não é o momento, porque Vitor Gabriel aí nunca se firmou e está para ser emprestado para o Petrolina. Riquelme se machucou, Igor Cariús aí tá nesse imbróglio para ver se consegue essa liminar para poder jogar futebol, já que ele está suspenso pelo STJD. Então eu entendo Mariano Souza não avançar Filipinho para a segunda linha, mas a partir do momento que o Sport tiver um lateral esquerdo consolidado ali, eu acho que Filipinho tende a melhorar muito quando ele jogar na segunda linha, porque é um cara muito físico, um cara que cruza bem também, que às vezes faz gol quando está dentro da grande área. Então essa comparação aí de Romarinho com Filipinho, se o Sport trouxer um lateral esquerdo ou tiver alguma manutenção de algum lateral esquerdo que já esteja em casa, eu acho que a gente pode adiantar Filipinho para a segunda linha e ele tende a acrescentar muito jogando nesse posicionamento. E o último nome aqui para fazer justiça, Zé Roberto, fez o gol da vitória, entrou muito bem, comprometido taticamente, ligado no jogo para fazer o gol, um cara que se associa muito bem ali com o Gustavo Coutinho. Quando Mariano Souza precisa fazer um 4-4-2, ele é esse jogador que flutua mais pela direita, pela esquerda, como se fosse mesmo um segundo atacante, né? Como a gente chamava antigamente no futebol, já que essas nomenclaturas mudaram atualmente, mas ele casa muito bem ali com Coutinho, ou até mesmo como centroavante único. Então Zé Roberto vem fazendo um grande ano pelo Sport e mais uma vez entrou muito bem e foi decisivo para a vitória. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se você gosta de conteúdos sobre o esporte, aproveita para se inscrever aqui também. Pelo Esporte Tudo e até a próxima. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.